Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Essa é a 14ª videoaula sobre Grécia Antiga. É a penúltima, finalmente. Eu gostaria de falar hoje para vocês sobre a guerra. Aliás, sobre duas guerras, como eu prometi na aula passada. Sobre a guerra dos gregos contra os persas e a guerra do Peloponeso. Bom, a aula de hoje é referente às páginas 145, 146, 147 e 148 do seu livro, tá? Eu vou fazer um resumo para não ficar bastante longo, mas o seu livro também é um resumo, então tá tranquilo sobre isso daí. Primeira coisa que você tem que saber é olhar esse mapa, que é o mapa da página 145 do seu livro. Dá uma olhadinha aí. Eu quero que você note algumas coisas nesse mapa enquanto eu falo. Primeira coisa, eu acho que está óbvio, o tamanho do Império Persa, tá? Em relação à Grécia Antiga. Além disso, o Império Persa, ele é um império unificado. Quer dizer o quê? Quer dizer que tem um rei governando todo o sistema persa. Aliás, o que era bastante comum no mundo antigo, tá? E a Grécia, dá uma olhadinha aí na Grécia, é um conjunto de cidadezinhas-estados que estão nas franjas, na borda, né, do Império Persa. Tá? Olhando isso tudo, eu quero que você veja a diferença de poder do Império Persa em relação aos gregos, tá? E aí, a segunda coisa para falar é que essa guerra ficou conhecida como guerras médicas. Pô, professor, guerras médicas é Santa Casa contra o HC, Hospital das Clínicas? Claro que não, tá? Essas guerras ganharam o nome de guerras médicas porque os gregos antigos, eles confundiam os persas com outro povo que vivia na região da Pérsia, que eram os medos, tá? A palavra aqui medos não tem nada a ver com o sentido que nós damos à palavra na língua portuguesa. É uma coincidência, tá? Fonética. Então, como os gregos entraram em guerra contra os medos, ficaram conhecidos como guerras médicas. Aqui entre nós eu prefiro muito mais o nome guerras grego-persas, porque eu acho que fica mais fácil da gente entender. O seu livro dá um monte de explicação aí de que por que os gregos atacaram a Pérsia, ou a Pérsia atacou a Grécia e tudo mais. Na verdade, eu vou simplificar bastante isso para você entender. A guerra começou porque o rei da Pérsia, tá? O Ciro o Grande, são 3 gerações de reis que eu vou falar agora para você. O Ciro Grande, ele quer expandir seu território. E os gregos, obviamente, reagem a isso, porque eles não querem ser dominados. Tá? Então, em momentos de desespero, os gregos, como praticamente todos os povos do mundo, são capazes de se unir, tá? Para evitar um invasor externo. Tá bom? Bom, e aí a batalha da Grécia, ela acontece contra os persas, ela acontece em 3 fases. Sempre os gregos vencendo, tá? Mas no fim, os persas vão, lá no finalzinho, já no século IV, os persas vão vencer. Então, a primeira batalha mais famosa foi a batalha de Maratona. Dá uma olhadinha aí no mapa. Maratona é uma cidade grega, tá? Ah, professor, daí que vem o nome Maratona da corrida? Sim, porque depois que os gregos venceram, um soldado lá da Grécia saiu correndo a pé para contar a notícia, já que não tinha cavalo ali naquele momento, não tinha nada, para contar a notícia da vitória grega. Essa distância é a distância de uma maratona até hoje, tá? De uma corrida até hoje. Bom, aí você já sabe o nome. A Batalha de Maratona foi muito importante, mas 2 outras batalhas ficaram mais famosas no mundo contemporâneo. Primeiro, a Batalha de Termópilas. A Batalha de Termópilas é a Batalha dos 300, tá? Do rei Leônidas. Só que a batalha real
obviamente, ela é uma grande vitória dos gregos sobre os persas. O rei Leônidas, com seu exército de 300, tá? Eles fecham uma ravina, um pedacinho bem estreito, que é a passagem, o lugar de passagem para os persas invadirem a Grécia. Tá? Imagina que você tampe a boca debaixo de um funil. Ninguém passa dali. Não adianta o início do funil ser largo. O fim é fininho. Se você tampar a parte fininha, não passa. O que o filme 300 não mostra, tá? Aliás, até aparece, mas é visto como um detalhe, é que além dos 300 espartanos, existiam ali 7.000 homens lutando ao lado deles. Dá uma boa diferença, né? De 300 para 7.300, dá uma boa diferença. Isso não diminui a importância da vitória do rei Leônidas para toda a Grécia. Só que tem um detalhe. A batalha que os gregos antigos vão lembrar mais, que vai chamar mais atenção, é a batalha em que os persas atacam Atenas. Os atenienses esvaziam a sua cidade, montam uma armada de barcos de guerra, chamados de triremes, tá? E aí, nessa armada, eles saem todos da cidade, todos os homens, tiram as mulheres, as crianças, obviamente, a cidade fica praticamente vazia, com pouca gente para defendê-lo. Quando os persas chegam, eles invadem a cidade, põem fogo na cidade de Atenas, tá? E aí, depois, quando os persas estão indo embora, os atenienses vêm e os atacam, tá? E destroem grande parte da frota persa de navios. Essa batalha deixou Atenas como a grande líder entre os gregos antigos. Então, isso você vê dos filmes, que os espartanos são os melhores e tudo mais. Eles eram considerados grandes guerreiros, já falei disso na última aula. Mas os atenienses são vistos como mais importantes nessas batalhas aí. Tá? Por isso, inclusive, os gregos formam uma liga chamada de Liga de Delos. Tá? A cidade de Delos era considerada uma cidade sagrada para os gregos, tinha inclusive inclusive um importante centro religioso, e os gregos começam a juntar em Delos uma quantidade enorme de tesouros, de riquezas, ouro, prata e tudo mais e outras coisas, para manter um exército permanente caso os persas os ataquem. Então, a Liga de Delos, ela tem a função de garantir uma defesa para a Grécia contra os persas. Só que tem um detalhe. Tá? Ser humano é sempre difícil, para dizer o mínimo. Conforme o tempo passa, os atenienses, que eram os grandes líderes da Liga de Delos, que tinham o melhor exército no mar e tudo mais, eles começam a se aproveitar da situação, tá? Começam a mandar demais nas outras cidades, o que incomoda bastante, lógico. Tá? E chega uma hora que eles pegam o tesouro da cidade de Delos e falam, poxa vida, deixa que eu cuido. Não está seguro aí, então eu vou fazer o seguinte, eu vou levar lá para Atenas e lá em Atenas esse tesouro vai ficar seguro. E conforme chega um momento em que o tesouro já cresceu bastante, os atenienses vão falar, não, vamos começar a usar o tesouro para melhorar a Grécia, para melhorar as cidades envolvidas. E, obviamente, a cidade que mais ganhou construções, prédios, benefícios estruturais foi a própria cidade de Atenas. Por causa disso, os espartanos entraram em guerra contra os atenienses. Aí presta atenção. Eu falei até agora de uma guerra chamada de Guerra Grego-Pérsica. Agora eu vou te explicar a Guerra do Peloponeso. O que foi a Guerra do Peloponeso? Olha aí no mapa, tá? Cidade de Atenas contra a cidade de Esparta.
E não pense que os espartanos estavam preocupados com noção de justiça. É claro que não. Eles estavam preocupados que os atenienses estavam mandando mais do que eles. Então eles falaram, que história que é essa? Os atenienses mandando mais que a gente que quer mandar mais. Quem vai mandar na Grécia somos nós. E aí a guerra do Peloponeso, que começou em 431, foi acabar em 404, a contagem regressiva, porque nós estamos antes de Cristo. Tá? Foram longos 27 anos. Tá? A cidade de Esparta ganhou, presta atenção nisso. A cidade de Esparta ganhou, mas não foi fácil dela ganhar. Inclusive, houve um período de paz entre o começo da guerra e o final da guerra de quase 10 anos. Tá? A vitória espartana ela veio sob muito custo para os atenienses, para os espartanos, para as outras cidades gregas que tiveram que se envolver. Tá? E, por fim, quando os espartanos ganham, a cidade de Esparta também está destruída. E aí, nesse momento, os persas vão lá e dominam a Grécia, finalmente, tá? Por um período muito pequenininho de tempo. Quem vai acabar levando a Grécia, controlando a Grécia toda, são os macedônios, mas isso é assunto da próxima aula. Nesse momento, eu gostaria de te enfatizar o seguinte: na página 148 do seu livro, tem lá um quadro, tá, com uma estátua grega da Higeia, tá, uma deusa grega chamada Higeia, e nesse quadro fala-se sobre a peste de Atenas. O que é a peste de Atenas? É algum aluno mal criado? Claro que não. A peste de Atenas foi uma doença, tá, causada por uma bactéria que existe até hoje, chamada de Salmonella. Eu vou ler até o nome da bactéria. Salmonella typhi, tá? Salmonella typhi da febre tifoide. A gente não chama por esse nome hoje em dia, a gente só fala salmonela, mas ela hoje em dia ela é plenamente curável. A gente sabe como evitar, lavando bem as mãos, cozinhando bem os alimentos, né? Olhando os prazos de validade das comidas e tudo mais. Tá? Na Grécia Antiga ninguém tinha ideia porque ficava-se doente. E obviamente isso fazia centenas e até milhares de pessoas morrerem, principalmente os atenienses. Imagina você tá no meio de uma guerra e tem uma peste que está matando gente como se fosse uma guerra. São duas guerras que os atenienses travaram naquele momento. Tá? E isso tudo obviamente destruiu a cidade de Atenas, que acabou perdendo para os espartanos. Bom, eu acho que é isso. Falei demais. Próxima aula, expansão macedônica e o fim da Grécia Antiga. O fim do assunto, tá? A Grécia ainda continua aí até hoje, tá bom? Beijão, tchau, tchau. Tô morrendo de saudades, espero ver vocês logo mais em setembro.